Estamos de volta com Hora da Saúde. Neste terceiro bloco a gente continua com a fonoaudióloga Roberta Tomé Petrosic. Ela que é professora na FACISB e também atua no Centro Municipal de Reabilitação. Roberta, como que é para as famílias e esse processo de realizar o diagnóstico? Geralmente é bastante difícil e precisa de muito suporte. Primeiro porque, como foi dito no primeiro bloco, existe ainda essa questão da estigmatização, né? Uma visão única de que a pessoa com autismo seria, do diagnóstico em diante, seria uma pessoa incapaz. E nós sabemos que não é isso, né? Na verdade, o diagnóstico, a suspeita, ele é justamente para a gente conseguir intervir da maneira adequada com a criança, mas para a família, qualquer coisa que soe como um rótulo sobre seu filho sempre pesa. Então isso tem que ser feito contato com uma equipe multidisciplinar, para que a gente consiga dar esse suporte, para que a família sinta de que a investigação sobre uma suspeita de autismo é para justamente conseguir ajudar essa criança, né? E não para rotulá-la, não para excluí-la como era feito antigamente. A gente pode dizer que o primeiro desafio para as famílias é entender. Sim, com certeza, até porque existem muitos mitos ainda, desde informações antiquadas, né, lá dos anos 50, por exemplo, de que as mães frias era que causavam o autismo. Tem essa história também? Sim, porque na época não se conhecia e chegou a surgir essa hipótese. Ela foi refutada, não existe mais essa hipótese há muito tempo. Mas essas coisas vão repercutindo ao longo do tempo, né? Então, tirar esses mitos de que, por que eu vacinei meu filho? Não, a vacina não tem nada a ver com o autismo, isso é importante a gente reforçar também, né? Foram feitos estudos e não existe uma relação, então nós precisamos vacinar as crianças. Mas entender o que é o Por transtorno... favor, né? Precisamos vacinar as crianças. Precisamos vacinar as crianças, sim. E vacinar não causa autismo, certo? Então, assim, sair dessas informações inadequadas é um primeiro momento. Segundo, entender que um filho é sempre um filho e sempre uma criança única e que, na verdade, a ideia de se fazer um diagnóstico, uma investigação, vai trazer melhor qualidade de vida para essa criança e para essa família e suporte. Roberta, a gente falou agora, né, sobre os desafios nesse entendimento, mas e para cuidar de um indivíduo dentro do transtorno do espectro autista? Quais os maiores desafios? Olha, são muitos e eu acho que assim, toda a família, todo cuidador que lida com crianças ou adultos dentro do transtorno do espectro do autismo, eles precisam, primeiro, de parabéns, né, porque realmente é um desafio, e segundo, de muito suporte. Porque nós temos, né, como foi dito, desde crianças que, na verdade, têm alguma dificuldade de comunicação social e algumas rotinas mais, vamos dizer, presas a algumas rotinas, tá? Nós temos crianças, por exemplo, que têm muita dificuldade com a relação hora de dormir, hora de acordar, então que muitas vezes ficam acordadas durante a noite e a família inteira tem que se mobilizar em relação a isso, até ter um atendimento que vai ajudar, às vezes da parte médica também, não só a questão comportamental de orientar a rotina, mas muitas vezes um apoio médico para ajudar essa criança a dormir, porque sem dormir ninguém funciona no outro dia, né? Como, por exemplo, os desafios das crianças que têm muita restrição alimentar. Então, eu já atendi um garoto que ele comia basicamente arroz branco, e a gente sabe que do ponto de vista nutricional, só o arroz não vai nutrir. E é verdade que a criança dentro do espectro autista, ela não pode ir com ferro, não pode comer muita coisa artificial? Veja, essa parte... Existe essa discussão. Existe essa discussão e tudo isso vem sendo pesquisado. É lógico que se existe uma suspeita de uma intolerância, de uma alergia, isso vai ser investigado e os médicos vão adequar a isso, né? Mas não é só a questão da preferência da criança, porque isso existe. Muitas vezes a cor do alimento está dentro daquilo que são estereotipias da criança. Então, não come coisas de determinada cor, ou não só come coisas de determinada cor. Isso não é exatamente o que ela pode ou não comer, mas é uma preferência, né?
Mas assim, em relação ao que a criança pode ou não comer, deve ou não comer, isso tem que ser investigado. A gente não pode ir no Google e falar, bom, criança com autismo não come isso ou come aquilo e fazer uma dieta aleatoriamente. Roberta, e a questão da fala, né? Porque tem essa questão da dificuldade verbal, a criança não fala, o pai acha que a criança não sabe falar. Como lidar com isso? Veja, a gente considera a fala como primordial, mas na verdade ela é a última coisa numa cadeia de acontecimentos, né? Então muitas vezes a nossa orientação para as famílias, seja porque realmente há uma suspeita do transtorno do espectro do autismo, ou seja porque uma criança está com atraso de fala, a interação ela acontece antes da fala, né? Então brincadeiras com contato corporal, com contato facial, brincadeiras com, por exemplo, barulhos de bichos, tudo isso vai acontecer antes da fala em si. E mais importante ainda, né, a gente precisa estimular a compreensão da criança. Coisas básicas, como, por exemplo, ela ouve o nome dela e ela olha. Então, toda essa questão da compreensão verbal e da interação, ela vem antes daquilo que vai ser o resultado final, que é a fala. Ela precisa ter a intenção de se comunicar. E, às vezes, a comunicação não vai vir num primeiro momento pela fala, ela pode vir, inclusive, por métodos alternativos em algum momento. Roberta, nesse terceiro bloco, né, a gente passa para o convidado muitas dicas enviadas pelos telespectadores, né? Que tem muitas dicas, não, muitas perguntas, né? Esperando as suas dicas. E aqui tem muitas perguntas sobre pais, professores, então eu vou pedir para você, para esclarecer essas dúvidas. Primeiro, eu queria que você desse dicas para o manejo na escola. Bom, hoje nós temos, né, a inclusão escolar, que é um aspecto fundamental no sentido de dar a essas crianças a oportunidade tanto do conteúdo escolar, mas mais que isso, a oportunidade de socialização. Certo. Né? Então, quando uma criança, seja com transtorno do espectro do autismo, seja cadeirante, seja uma criança que usa língua de sinais, quando ela está na escola, ela vai ter toda a oportunidade de estar com crianças da idade dela, como as outras crianças vão ter a oportunidade de conviver com o diferente. Né? Diferente no bom sentido de tolerância, de entendimento e nunca de discriminação. Né? Então, dentro desse aspecto da inclusão escolar, é fundamental que os professores, a coordenadora pedagógica, a direção, tenham contato com a equipe que está atendendo essa criança, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, né, médico, e principalmente entendam aquilo que os pais já sabem de rotina da criança. Então, essa é uma tríade, né? Na verdade, a família, os terapeutas e a escola. Se essa tríade conversa bem, se entende, o sucesso dessa criança na escola aumenta bastante. Essa inclusão ela tem que ser muito bem pensada, né? Para não ser uma coisa cruel com a própria criança. Sim, com certeza. Então, inclusive, respeitar o fato de que ela é uma pessoa com transtorno do espectro autista. Então, às vezes eu vou ter como eu disse antes, né, uma festa com alto-falantes ligados no máximo. Será que naquele momento participar disso vai ser dentro do processo de inclusão? Eu vou estar expondo essa criança a um ambiente que ela não vai conseguir entender, né, e vai sofrer com isso. De repente, ela pode participar desse festejo de outra maneira, né? Ou muitas vezes a gente tem, inclusive entre adultos, né, com transtorno do espectro autista que relatam como que é esse convívio. Então mas eu vou com o meu abafador de som, eu vou com o meu óculos de sol. Então inclui respeitar o que a criança pode ou não estar fazendo naquele momento. Agora a gente falou sobre esse manejo na escola, né? Então acho que é importante, né, a gente ressaltar dicas específicas para os professores e para os pais. Vamos lá? Vamos lá. Para os pais, eu acredito que assim, a primeira coisa é toda e qualquer forma de comunicação que a criança tenha, ela tem que ser valorizada. E quando eu falo qualquer forma de comunicação, inclui um lancezinho de olhar, uma verbalização que às vezes nem é uma palavra, mas que você entende que tem uma função de comunicar, né? Inclui entender que às vezes o tipo de contato físico que a criança gosta não necessariamente é o que eu gosto. Então, alguns não gostam desse toque leve que dá
uma sensação de coceguinha, mas gostam de um abraço apertado, né? Então é tentar ler a criança, né? E sempre estar atento a esses pequenos, às vezes pequenos, mas na verdade muito importantes, como o Dr. Marcelo colocou, né? Esses pequenos gestos de interação. E em relação às crianças que são verbais, a gente precisa entender que muitas vezes a restrição do assunto, por exemplo, ela gosta de falar de dinossauros e vai lá semanas falando de dinossauros. Aquilo é um foco naquele momento e a gente pode aproveitar esse foco para entrar nos dinossauros e dos dinossauros tirar coisas do dia a dia, como por exemplo, os dinossauros deixaram pegadas, então vamos ver qual é o caminho que você tem que fazer para ir até tal lugar. Então é muito essa questão da gente entender que para a criança o mundo é um enigma, que nós, neurotípicos, fomos decifrando sem perceber, mas que eles vão precisar de ajuda. A gente pode dizer que é um exercício de empatia lidar com uma criança, com um indivíduo, dentro do transtorno do espectro autista? Sim, com certeza. E é uma empatia, não só no sentido de se colocar no lugar do outro, né, mas de também entender que para essa criança, para esse adulto que está dentro do transtorno do espectro autista, às vezes aquilo que eu estou oferecendo, ela não consegue compreender o porquê. Então, a gente, na sociedade, nós somos muito apegados a esses retornos. Então, se eu te dei um sorriso, eu espero um sorriso. Se eu falei uma coisa algo legal... equivalente. Exato, não é? E às vezes na criança, ou mesmo no adulto, né, dependendo do quanto ele compreendeu, ou às vezes até falou, bom, isso é necessário na vida em sociedade, então eu vou fazer, né? Muitas vezes isso não é aquilo que a gente espera, né? E nós temos que ter essa empatia de entender que para aquele indivíduo isso não é o natural, né? Então é essa empatia de não ficar esperando coisas em troca para a gente estar estimulando, elogiando, cumprimentando. Roberta, a gente falou muito sobre os desafios, né, dentro do tratamento, dentro da escola, em casa mesmo, mas lidar com o indivíduo dentro do transtorno do espectro autista também pode promover muitas alegrias, não é? Com certeza, com certeza. Até porque a gente, na verdade, a gente se depara com um mundo novo também, né? Então, você entrar nesse mundo novo é uma coisa que é gratificante, né? E é algo que você se sente desafiado a melhorar sempre, né? Seja o que eu vejo dos pais, seja o que os professores às vezes trazem, eu como fonoaudióloga. Então é muito gratificante, sim, e muito pautado na questão de você dar valor às vezes para coisas pequenas que às vezes você não dava, né? Eu acho que é bastante isso. Acho que você podia deixar também uma mensagem, algo que você acha interessante dentro dessa sua experiência nesse trabalho, para os pais, para os professores, para quem conhece, convive com alguém dentro do transtorno do espectro autista. Sim, eu acredito que seja importante, não só a questão de quem convive com pessoas com transtorno do espectro autista, mas para todos aqueles que trabalham com crianças, e principalmente com crianças pequenas, né? Eu acho que a gente precisa tomar o cuidado de não rotular essas crianças antes de realmente saber o que está acontecendo, e que uma vez que nós saibamos que essa criança, por exemplo, está dentro do transtorno do espectro autista ou tem alguma outra dificuldade, é muito fácil a gente ver as limitações, a gente olhar o que não consegue, o que não pode, o que não vai. Tentar ter esse outro olhar de ver as potencialidades, as capacidades, as adaptações possíveis, é a chave. Roberta, quero agradecer a sua presença aqui no programa hoje, sua participação. Acho que ajudou muita gente, né, a entender melhor esse assunto, a lidar melhor com esse assunto, que é mais importante ainda. Sim. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. E obrigada a você também por continuar conosco em mais esse Hora da Saúde. Perdeu algum ponto desse programa, quer assistir novamente, conhece alguém que precisa entender melhor sobre esse assunto? Vai lá então no youtube.com/Hospital de Amor, nosso programa já está lá, assiste novamente. A gente se encontra em um próximo Hora da Saúde.